Oi pessoal, a professora Ivânia aqui de volta com vocês agora, falando da célula. Hoje nós vamos começar a célula e nós vamos começar por fora a célula, pela membrana plasmática da célula. O envoltório da célula é a membrana, tudo que separa, quem separa o meio intra e o meio extracelular é a membrana plasmática. Resumindo, ela separa o lado de dentro do lado de fora da célula. Pare para pensar, tudo que entra numa célula tem que atravessar pela membrana, tudo que sai de uma célula tem que atravessar a membrana. Se você toma um medicamento, ele tem que atravessar a membrana. Toda a nutrição que vai para a célula, aminoácido, glicose, tem que passar pela membrana. Isso é importante, por isso que nós vamos conhecer agora a constituição da membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática, seja ela procarionte como uma bactéria, ou eucarionte vegetal ou eucarionte animal, todas elas têm membrana plasmática. Vamos por partes agora. A membrana plasmática, ela é lipoproteica, constituição, então ela é envoltório da célula. Ela é formada de lipídio mais proteína, daí o nome lipoproteica, é uma dupla camada de fosfolipídios. O que a professora fez aqui? Coloquei uma célula pequenininha, recortei um pedaço da membrana e dei um zoom, eu aumentei a membrana, para nós sabermos como é que ela é. Do que ela é formada? O que vocês visualizam aqui? A dupla camada de fosfolipídio. Entre os lipídios, as proteínas. São proteínas de membrana. Quando a proteína pega toda a camada da membrana, ela é chamada proteína integral. Quando ela pega só uma parte, proteína semi-integral na membrana. Galera, agora, então, a membrana é lipoproteica. Os dois caras que descreveram isso foram Singer e Nicholson. E esse modelo de membrana, ela não é algo rígido, ela é algo que tem movimento, então ela é fluida. Chama modelo mosaico fluido. O modelo mosaico fluido é formado pela dupla camada de fosfolipídios. Aleatoriamente entre os lipídios as proteínas, olha só. Não fiquem pensando que é como um sanduíche. Antes de Singer e Nicholson, eles achavam que era um modelo sanduichão. Assim, em cima um lipídio, no meio a proteína, embaixo outra camada. Vocês estão vendo que não é assim, ó. As proteínas integram aí os lipídios, ficam entre os lipídios, mas não entre a dupla camada. Agora, o que mais nós vamos ter? A parte polar do lipídio, solúvel em água, fica voltada para o meio extracelular e para o meio intracelular. E a parte apolar do lipídio se interage com ela mesma, como se fosse aqui, ó. Essa parte polar, essa parte polar. E a parte apolar interagindo com ela mesma. O apolar com apolar, voltado para o meio extracelular, parte polar, voltada para o meio intracelular, parte polar. A membrana lipoproteica, lipide-proteína, modelo proposto por Singer e Nicholson, mosaico fluido. Ela tem movimento, ela permite passagem, ela tem permeabilidade seletiva. O que é isso, Ivânia? Permeabilidade seletiva. Ela tem a capacidade de selecionar, ou posso dizer que ela é semipermeável, ela tem a capacidade de selecionar o que pode passar. Então, galera, agora, a célula animal tem uma capacidade maior de fazer isso do que o da célula vegetal. Por quê, Ivânia? Porque aqui, ó, na face externa da célula animal, a gente tem uma camada de açúcares ligado na proteína. Quero que vocês atentem aqui, um açúcar ligado na proteína, glicoproteína. Um açúcar ligado no lipídio, glicolipídio. E eles formam uma camada em volta da célula, ficaria aqui essa camadinha em volta da membrana, chamada glicocálix. Glicocálix que é um envoltório de açúcares, um envoltório da membrana plasmática. O que ele faz, Ivânia? Ele reconhece aquilo que pode entrar na célula. Quando entra um vírus, por exemplo, como o vírus da Covid, é porque a célula deixa ele entrar.
Culpa do glicocálix, que deixa e reconhece o vírus e deixa o vírus entrar e se reproduzir na célula. O glicocálix, camada de açúcares, com função principalmente de reconhecer o que pode ou não entrar na célula. Só tem na célula animal, porque a célula vegetal em volta, ela tem um envoltório chamado parede celular. É diferente a parede celular do glicocálix. A parede celular tem nas bactérias, nos fungos e nos vegetais. E nós vamos falar dela em um outro momento. Agora, galera, nós já vimos que o modelo é mosaico fluido, que ela é de lipídio e proteína, uma dupla camada de fosfolipídios, aleatoriamente entre os lipídios, as proteínas, que ela tem permeabilidade seletiva, ela não é inteligente, ela permeia por afinidade química. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre modificações ou especializações que a membrana tem, dependendo da função da célula. Vamos começar agora. A membrana, ela pode se tornar diferente, dependendo da função que a célula vai ter. Um exemplo, microvilosidade, são saliências ou reentrâncias no ápice da célula, na ponta, para aumentar a área de absorção. Isso aqui aumenta a área de absorção intestinal. Onde tem, Ivânia, microvilosidades? Nas células da parede do intestino, na face interna do intestino, do epitélio, que é a camada que reveste o intestino por dentro. Ela vai ter essas saliências, essas reentrâncias. Isso deixa, imagina vocês, minha mão assim aberta, minha mão fechada. Qual que tem uma superfície maior? Lógico, minha mão aberta. E é isso que faz com que a microvilosidade dá uma superfície maior para o intestino, aumenta a área de absorção do intestino, tem mais lugar para absorver a comidinha, entenderam? Então agora, galera, o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter botões adesivos entre uma célula e outra, são depósitos de proteína que fazem a adesão entre as células vizinhas, principalmente células epiteliais, células de revestimento, para impedir a passagem de micro-organismos entre elas. Isso forma uma barreira protetora, recebe o nome de desmossomos, são botões proteicos, botões depósitos de proteína que adesivam uma célula na outra, que faz com que elas fiquem mais próximas e unidas. Uma outra modificação, além das microvilosidades, desmossomos, são as interdigitações. São reentrâncias à membrana entre uma célula e outra. Ó, eu tenho duas células, são duas células vizinhas. Entre uma e outra, a membrana vai formando dobra. Isso promove também adesão. É a mesma função do desmossomo. Aderência entre as células vizinhas. Promove adesão para impedir a passagem de micro-organismos, para dar proteção. Nos epitélios em geral, tanto os desmossomos como as interdigitações. E por último, as invaginações de base. São reentrâncias na base das células dos canais renais, que aumentam a absorção de água e sais minerais lá dentro dos canais dos rins. Galera, essas são modificações que a membrana tem para a célula ter uma função melhor. Pessoal, Bilda Ivânia, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Dá um like se você gostou dessa aula. Obrigado por assistir essa aula. E vamos lembrar, membrana é importante. Está presente em todas as células do nosso corpo. Tudo que entra nas nossas células tem que passar pela membrana. Como isso acontece, nós vamos ver em um outro momento.